Eu acho que são 11 horas, né, a gente pode passar a palavra então para o nosso reitor, para fazer a abertura. Bom, então, saudar a todos que estão presentes, e principalmente a professora Mariângela, né, a professora Emília, a professora Cava, né, pela ideia de fazer o programa, né, de integração com as empresas. A gente tem trabalhado muito nessa questão da integração com a indústria, e quando eu estava na CAPES, eu sempre dizia que nos Estados Unidos, 80% dos doutores são empregados na indústria e 20% na academia. E no Brasil é o contrário. A gente tem 20% dos doutores na indústria e 80% na academia. O que significa que nós estamos, no Brasil, em geral, formando doutores para formar mais doutores. É como, não sei se vocês conhecem aqueles golpes que são dados na sociedade, que chama da pirâmide. Que ela vai crescendo, uma hora ela estoura, ela não consegue mais ir para frente. Então, o que está acontecendo hoje na formação de doutores? Eu, por exemplo, vou falar meu caso. Eu formei, pessoalmente orientei 6 alunos de doutorado, então formei 6 doutores. Desses, alguns estão na indústria, outros estão na academia. Felizmente, todos os meus estão empregados. Agora, se eu formasse 6 doutores, esses meus 6 alunos que eu quiser formar mais 6, que depois formassem mais 6, uma hora a corda ia estourar. O Brasil não aguenta, a universidade não cabe tanto doutor assim. Então, nós precisamos direcionar a nossa formação de recursos humanos para a indústria. Eu não quero dizer que a gente vai deixar de formar para a universidade. Sim, mas precisamos formar, ter um equilíbrio em tudo isso. Algumas áreas são mais complexas de formar gente para a indústria, né? Não vou formar doutores em história, doutores em sociologia, doutores em artes para a indústria. Mas a gente do ITA, que é da área de engenharia, que é da área das ciências aplicadas, da tecnologia, nós temos tanto a necessidade e até a obrigação de fazer isso. Já fizemos muito bem na questão do mestrado. Os mestrados profissionais que o ITA tem desempenhado, eles têm um foco muito aplicado para a empresa e a formação bem direcionada, e estamos alcançando muito bem a Embraer, a Vibraz, o Senai e diversas, né, as empresas aéreas, né? Então, e também as Forças Armadas, né, para trabalhar em setores aplicados de pesquisa, né, e não apenas na academia. Com o doutorado, a gente tem avançado bastante e nós iniciamos 5 anos atrás o DAI, que é o Doutorado Acadêmico na Indústria, que está dando o nome para o programa de hoje, que é o PAI. Em algum momento, a, o CNPq mudou o DAI para Doutorado Acadêmico na Inovação. Eu não gostei muito porque eu acho que a indústria é melhor. Mas aí a Emília e a Mariana foram sábias, colocaram os dois já, né? Inovação na indústria. Né? E o ITA, às vezes tem o trezinho ali, para quem não sabe, né? Tem essa ligação. Então, nosso foco é, para formar doutores para a indústria, a melhor forma de fazer isso é formar doutores com a indústria. Então, eu acho que essa que é o diferencial. Porque também não adianta a gente formar doutores para a indústria e ele fica 4 anos aqui dentro da academia sem vinculação com as empresas, sem o reconhecimento. É igual aquela pessoa, eu quero aprender a falar inglês. Você vai ter aula com brasileiros? Você vai ter aula com quem nunca saiu do país? Não, você vai querer, né, ter aula de conversação, né, para quando chegar lá, falar, pô, né, eu sei falar o vocabulário. E para aprender não apenas a gramática e a literatura, mas aprender as gírias, aprender o sotaque, aprender o cacuete, para não chegar lá e a pessoa falar, estrangeiro chegando aqui, uma pessoa que não fala, você quer ficar o mais próximo possível da língua deles lá. E com a indústria é a mesma coisa. A gente tem que estar próximo. Senão, o que acontece? A pessoa acaba o doutorado, a hora que ela vai fazer uma entrevista de emprego, ela vai chegar na empresa,
a empresa vai dizer: que língua que é essa? Que vocabulário que você está falando? Eu não conheço. A gente tem que saber os desafios das empresas. A gente tem que saber a realidade e tem que influenciar de forma positiva. Então, o programa, ele está focado nisso mesmo, da gente fazer juntamente, conjuntamente com as empresas e com a participação. Junto com os problemas, com desafios, né? Tá. Mas eu não quero falar muito, porque quem vai apresentar é a Emília e a Mariana, senão daqui a pouco eu vou já fazer aqui o lançamento, já vou querer até já, né, fazer o encerramento. Mas, para apresentar, então, quem vai lançar, muito feliz. Primeiro, feliz que o Lacava estava aí fazendo o esquenta, que é quem estava com a gente aí na criação do doutorado acadêmico da indústria com o CNPq, que teve um grande sucesso. Além do DAI, a gente tem o MAI também, que é o mestrado acadêmico na indústria. E feliz também que está agora a Emília e a Mariângela, porque as duas têm muita ligação com as empresas. A Mariângela está na Pró-Reitoria de Pesquisa e Relacionamento Institucional já há quase 10 anos. Então, são 10 anos de interação com as empresas, sabendo como elas pensam, o que elas precisam, quais são as dificuldades, e tentando associar o que nós fazemos ao que elas precisam. E a Emília também não está na Pró-Reitoria nesse tempo todo, mas ela tem sentido uma grande ligação com as empresas em várias frentes, mas ressaltando em duas principais, que é a participação dela no CCM, que é o Centro de Competência em Manufatura, que é o grande centro do ITA, que conhece bem as empresas e já fez projetos para mais de 100 empresas. Tanto projetos de pesquisa, desenvolvimento, mas também de prestação de serviço. E dois, a Emília ela teve uma ligação muito forte nos últimos 5 anos ou mais, 5 não, 8 anos, com as indústrias suecas. Tanto a Saab, quanto todas aquelas que têm trabalhado conosco nessa transferência de tecnologia e juntamente com a Embraer também. Então, eu queria, assim, parabenizar o ITA, por meio das duas pró-reitorias, a de pesquisa e a de pós-graduação, que criaram esse programa. Já apresentamos lá até a CAPES, na presidência da CAPES, que é o órgão de formação de recursos humanos do Brasil, e eles ficaram muito felizes com a nossa iniciativa. Então, eu tenho certeza que os professores vão gostar, os alunos e as empresas também. E a gente faz votos, inclusive, de sucesso ao programa e que os alunos do ITA que estejam interessados em trabalhar com essa iniciativa, que eles também busquem as empresas, né, tanto as que estão presentes hoje aqui, quanto outras em particular, para poder aplicar esse programa diretamente. E eu tenho certeza que esse programa vai aumentar, inclusive, a empregabilidade dos doutores na indústria, como eu mencionei. Por quê? Vai ficar cada vez mais fácil o doutorando que passa por esse programa ser reconhecido e contratado e trabalhar na área de desenvolvimento de tecnologia. Ainda mais nesse momento em que o FNDCT, que era um fundo que vinha sendo contingenciado, ele não vai mais poder ser contingenciado. Então, eu tenho certeza que os investimentos em inovação no Brasil vão aumentar muito nos próximos anos. O próprio ITA já teve grande sucesso. Estou vendo o Maurílio aí com as preces aí sendo colocadas, né? E o ITA ele teve, né, nos últimos reuniões do FNDCT, grandes aprovações. A gente está com grandes projetos com as empresas, inclusive com a Embraer, para que a gente possa fazer bons projetos de desenvolvimento científico, né, em conjunto aqui com o DCTA também. Então, eu tenho certeza que vai abrir mais vagas para doutores nas empresas, porque boa parte dos recursos do FNCT é para aplicação nas empresas, não é formação pura acadêmica. Então, esse programa vem numa boa hora. Eu acho que a gente vai fazer um grande diferencial e, quiçá, que sejamos pioneiros e sejamos, assim, exemplo para outras universidades também. É por isso que a gente levou lá na CAPES para apresentação, porque levando, a ideia que eu falei para a presidente foi a seguinte: quando a gente fizer o programa e daqui a um ano a gente vem para trazer os resultados e levar, inclusive, no fórum de pró-reitores, para que outras universidades façam o mesmo também. Então, já esgotando meu tempo aqui, eu peço desculpas e devolvo a palavra, então, para as mulheres aí da coordenação. Mulheres porque são, né, pela primeira vez na história que o ITA tem 2 pró-reitoras, né? Nunca houve, sempre teve uma só, agora tem que ter 2, né? Então, devolvendo aí.
Ok. Obrigada, reitor. Vai lá você, Emília. Está com você o começo. Deixa eu compartilhar a apresentação. A gente já combinou, tá? Eu vou começar com a primeira parte e a Mariângela pega o final da apresentação. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui apresentando esse programa que, na verdade, é um programa que a gente já vem discutindo há bastante tempo, como eu falei um pouco antes da abertura do reitor. Um dos pais da criança é o Lacava, que era pró-reitor de pós-graduação até pouco tempo atrás. É uma ideia que há tempos nós precisávamos estruturar. Mas vamos lá, o que é o PAI 3? O PAI 3 está na interface entre três conceitos ou temas: a pós-graduação, a pesquisa e a interação com a indústria. PAI 3 significa Programa Acadêmico ITA para Inovação na Indústria. Então, como ele está nessa interface entre três conceitos, nós resolvemos estruturar a apresentação passando primeiro pelos três conceitos, né, pela pós-graduação do ITA, pela pesquisa no ITA, interação academia e indústria, e depois apresentar o que é o programa. Quando a gente fala na pós-graduação do ITA, um aspecto que é importante ressaltar é o pioneirismo da nossa pós-graduação. Se a gente for ver a lei de criação do ITA, que foi publicada em 1954, já na lei de criação do ITA se destacava esses dois pilares, pós-graduação e pesquisa. Quer dizer, num dos artigos se diz que é função do ITA manter a pós-graduação, doutorado, promover educação e pesquisa para o progresso da ciência e das tecnologias, das técnicas relacionadas à aeronáutica. Então, pós-graduação e pesquisa são partes imprescindíveis do ITA desde o começo. Ainda sobre o pioneirismo da nossa pós-graduação, a gente gosta de destacar esse artigo que foi publicado já há algum tempo pelo antigo reitor da UERJ e pelo, na época, presidente do CNPq, o professor Mário Neto, né? Onde ele fala que o primeiro curso de pós-graduação em engenharia foi criado pelo ITA em 1961 e contava já com um corpo docente de elevado padrão, procurando reunir professores estrangeiros e brasileiros. Quer dizer, lá, desde o nosso princípio, existe essa ênfase na qualidade da pós-graduação, na internacionalização, e esse ano nós estamos fazendo 60 anos da pós-graduação. A pós-graduação no ITA foi a primeira pós-graduação no Brasil em engenharia, então já nasceu com certo pioneirismo. Mas o que é a nossa pós-graduação hoje? Nós temos aproximadamente na pós-graduação 1.500 alunos. Uma parte significativa desses alunos estão nos cursos stricto sensus de mestrado acadêmico, doutorado acadêmico e mestrado profissional. E uma parte pequena, por volta de 8%, é a especialização. E aí tem essa outra categoria entre o stricto sensu e o lato sensu, que é o aluno especial, que é uma categoria que o ITA criou pensando na indústria. O aluno especial é aquele aluno que só consegue cursar a pós-graduação em dedicação parcial, quer dizer, ele não é um aluno de pós-graduação em tempo integral, e que, portanto, ele demora um pouco mais de tempo para fazer um mestrado ou doutorado, pensando na interação com a indústria e na atração para a nossa pós-graduação de pessoas que trabalham na indústria, que foi criada essa categoria aluno especial. Nós temos aproximadamente 200 professores, mais colaboradores nos programas de pós-graduação. Temos 6 programas acadêmicos, né, na categoria que a CAPES chama de acadêmica, são programas de mestrado e doutorado, e 3 programas profissionais.
Os programas acadêmicos são em engenharia mecânica aeronáutica, aeronáutica e mecânica, infraestrutura aeronáutica, eletrônica e computação, física, ciências e tecnologias espaciais, que é um programa em conjunto com 2 institutos do DCTA, o IAE e o IEAV, e tem um papel muito importante para a Força Aérea Brasileira, e o programa de pesquisa operacional, que é um programa mais recente, criado em parceria com a Unifesp. Nós temos 3 programas profissionais, o de Engenharia Aeronáutica e Mecânica, que é um programa em parceria com a Embraer, que é um modelo de mestrado profissional para o Brasil inteiro. Temos o que foi criado um pouco mais recentemente, o mestrado profissional em segurança de aviação e aeronavegabilidade continuada, que também tem um papel muito importante na formação de recursos humanos para o setor aeronáutico. E um mestrado que começou fresco, recente, há poucos dias, na verdade, nós tivemos a primeira aula inaugural, que é o mestrado profissional em computação aeronáutica, em parceria com a FIENG em Minas Gerais, que também vai fortalecer aí a indústria aeronáutica lá nessa região de Minas Gerais. A pós-graduação do ITA sempre teve um enfoque grande na aplicação. Tá? Isso a gente consegue ver de uma forma muito evidente no mestrado profissional, que já tem o nosso mestrado profissional com a Embraer, tem mais de 20 anos, já está há mais de 20 anos em operação. Na verdade, ele fez 20 anos esse ano, né, recentemente. Já formou mais de 1000 mestres, e tem um papel fundamental nos programas de lançamentos de novas aeronaves da Embraer. Essa foto eu tirei, na verdade, de um artigo escrito pelo Daniel Moxilovner, que é CEO da Embraer X, e nesse artigo ele fala que esse programa, esse mestrado profissional, é o melhor programa de pós-graduação em engenharia no mundo. Palavras deles não são palavras nossas, são palavras dele. Eu acho que isso é um retrato do impacto que a gente tem na inovação nos novos programas da Embraer. Eu acho que isso retrata um pouco desse foco na aplicação. Mas a nossa aplicação, esse foco da aplicação não é só voltado para a indústria. A gente tem também no ITA o PPGAL, que seria o equivalente dos programas profissionais, mas para a FAB, quer dizer, é um programa onde os alunos abordam desafios da Força Aérea Brasileira e desenvolvem conceitos e soluções que depois podem ser aplicados na Força Aérea Brasileira. E aí eu coloquei uma foto, é uma foto bem recente para ilustrar isso, de uma avaliação operacional realizada pelos alunos e professores do PPGAL para a Força Aérea Brasileira. Isso foi feito como parte das atividades acadêmicas dele e já gerou alguma coisa como um protótipo que contribuiu para essa avaliação operacional. Mas não é só o PPGAL e os mestrados profissionais que têm foco em aplicação. Na verdade, uma boa parte dos nossos mestrados e doutorados acadêmicos também são voltados para a aplicação, são voltados para problemas da indústria ou de um usuário final. E como exemplo, essa foto é uma foto do ano passado da entrega de patentes, uma cerimônia realizada para a entrega de patentes na Força Aérea, aqui no DCTA, foi lá no MAB, e nessa cerimônia, várias, se eu não me engano, 8 das 10 patentes tinham participação do ITA, e a maior parte delas tinha participação de alunos da pós-graduação e professores da pós-graduação. Quer dizer, isso é
uma evidência muito grande é que os nossos trabalhos estão gerando um retorno para a sociedade também como inovação. Quer dizer, são patentes que, de alguma forma, foram oriundas de mestrados e doutorados que depois se desenvolveram e se tornaram ideias patenteáveis. Bem, quando a gente fala em foco na aplicação, existe sempre um receio, quer dizer, mas se você está olhando para a aplicação, então não é pesquisa de qualidade. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é porque a gente tem foco na aplicação que a nossa pesquisa não é uma pesquisa de qualidade. E ao longo dessa apresentação, a gente vai dar vários exemplos, quer dizer, da relevância científica da pós-graduação no ITA. Uma delas é esse gráfico, que foi gerado por uma ferramenta da Elsevier, o Saival, e que mostra como é que o ITA está em produção científica em relação a escolas que são semelhantes a nós, aí distribuídas pelo mundo, como, por exemplo, a FIT, nos Estados Unidos, a ISAE, na França, e o IST, na Índia. E a gente consegue ver que não estamos atrás de ninguém, muito pelo contrário, nós estamos produzindo, do ponto de vista científico, essa é produção científica tanto quanto os nossos parceiros ao redor do mundo, e às vezes até um pouco mais, né? Esse é o último slide sobre a pós-graduação. Quando a gente fala em pós-graduação, um aspecto muito importante é a internacionalização, e para isso eu só gostaria de mencionar o nosso programa CapSprint, o nosso plano de internacionalização. Esse plano, ele foca em 4 desafios, né? Ele tem 4 grandes áreas temáticas ou desafios, que são aviação verde, sistemas autônomos, espaço e ciências fundamentais, mobilidade e sustentabilidade. E que, de uma forma geral, agregam o que a gente produz nos nossos programas de pós-graduação. Pendurados nesses 4 desafios, nós temos uma série de projetos que, na verdade, foi o resultado da necessidade de organizar esses 4 desafios dentro da estrutura proposta pela CAPES. São 12 projetos que, na verdade, são transversais aos programas de pós-graduação do ITA. Ou seja, todos os programas, de alguma forma, participam desses 4 desafios, em menor ou maior grau, de acordo com o programa. O terceiro daqueles 3, digamos, tópicos relacionados ao programa PAI, o segundo deles é a pesquisa no ITA. Quando a gente fala em apresentar a pesquisa que é feita no ITA, o primeiro desafio é como é que a gente organiza tudo que é feito de pesquisa no ITA. E aí tem algumas formas tradicionais de organizar a pesquisa no ITA. Uma delas são a organização dos próprios programas de pós-graduação em programas e áreas de concentração. Uma outra são os grupos de pesquisa no CNPq. Há um tempo atrás, a gente fez um levantamento e organização de linhas de pesquisa prioritárias no ITA. Essa é uma outra forma de organização. E uma última é aquela dos laboratórios que a gente tem no ITA, os laboratórios de pesquisa previstos na organização do ITA. Essas são algumas, mas, na verdade, não para por aí. Quer dizer, a gente também tem a organização do ITA em divisões e departamentos, tem o próprio programa de plano de internacionalização. Enfim, para começar de alguma forma, a gente resolveu, nessa apresentação, passar pelas linhas de pesquisa e apresentar alguns dos laboratórios do ITA, mas é importante ressaltar que isso é uma visão. Na verdade, a pesquisa no ITA ela é muito mais do que os laboratórios, é muito mais do que as linhas de pesquisa. Ela tem uma organização matricial, entre aspas, porque tem colunas e linhas, e muito mais do que colunas e linhas, em várias dimensões, né?
Enfim, esse é um retrato da pesquisa. Então, passando pelas linhas de pesquisa, a gente, em 2000 e talvez 18, ou talvez até antes disso, fez um levantamento do quais são as nossas linhas de pesquisa prioritária, um levantamento e uma seleção. E, na época, a gente elencou 12 linhas de pesquisa prioritária, novos conceitos aeronáuticos, a parte de transporte aéreo, manufatura, automação, produção e gestão da inovação, sistemas autônomos e embarcados, propulsão, energia sustentável, materiais avançados, multifuncionais, estruturas aeroespaciais, nanotecnologia, engenharia de superfície, comando, controle, guerra eletrônica e cybersecurity, engenharia de sistemas, engenharia logística, ciência, engenharia espacial, infraestrutura aeronáutica, pesquisa básica, física, química e matemática. De lá para cá, teve 2 temas que, digamos, têm se desenvolvido de uma forma mais significativa e que justificaram a adição de uma nova área, que é bioengenharia e fatores humanos, que seria a nossa terceira linha. E, ainda mais recentemente, a parte de ciências de dados e inteligência artificial tem ganhado uma relevância enorme que, na nossa opinião, já justifica colocar esses 2 temas como uma linha de pesquisa prioritária para o ITA. É um tema que se aplica não só na área aeronáutica, em uma série de outras áreas e que tem a perspectiva de ter um impacto relevante enorme na sociedade. Bem, entrando agora nos laboratórios, eu e a Maria Ângela tivemos a difícil tarefa de selecionar alguns laboratórios no meio de um conjunto relativamente grande para apresentar para vocês. Nós fizemos essa seleção sabendo que ela não cobre tudo e a gente gostaria de deixar o convite para vocês aprofundarem o conhecimento que vocês têm dos laboratórios do ITA. O primeiro deles é o Centro Espacial ITA. É um centro relativamente recente, que foi criado aí ao longo dos últimos anos, e que é responsável, digamos, pela construção de satélites do tipo CubeSat, como o nosso satélite Tasat, que já foi lançado. Agora temos o Itasat 2, e que desenvolve pesquisa na área de engenharia de sistemas e na área espacial. Tem sido uma referência para a FAB no setor espacial. Ixi, está aparecendo uma aprovação aqui. Vou clicar. Solicitação para anotação, gente, desculpa, isso é novidade para mim no Webex. Esse laboratório, ele também tem um projeto muito relevante, que é o projeto SPOT, desenvolvido em parceria com a NASA, com a Universidade de Utah, e que tem financiamento da FAPESP, para observação e estudo do efeito de cintilação solar. Prosseguindo. Gente do céu, o que é? Eu acho que travou a tua apresentação, Emília. Eu sei. Está aparecendo uma... Pronto, Para acho que nós saiu. não está aparecendo nada. Agora, andou. Andou, né? Pro Estava aparecendo uma caneta para mim, não sei. Isso é novidade do Webex. Um outro laboratório que também é muito recente e que também nasceu da nucleação dessa nova linha em bioengenharia é exatamente o laboratório de bioengenharia do ITA, que aborda uma interface entre a engenharia e a medicina. É um laboratório que aborda desde problemas relacionados à gestão da saúde, em parceria, por exemplo, com o Hospital Albert Einstein,
tem um projeto para sistemas de apoio à decisão junto com a Secamargo, e inclusive já desenvolveram em parceria com uma empresa, a Celas, um protótipo de um dispositivo servo-atuado que serve para correção de deformidades e reabilitação de pacientes. Mais recentemente, esse laboratório tem tido um papel bastante importante no desenvolvimento de soluções e pesquisas relacionadas à pandemia de Covid-19. Eles tiveram um projeto aprovado junto à CAPES para monitoramento do SARS-CoV-2 e outros micro-organismos em ar e superfície, e a proposta era começar esse monitoramento na região da cidade de São Paulo, Campinas e São José dos Campos, e depois expandir isso para o Brasil e para o mundo por meio de uma rede de colaboração da qual eles participam. Passando para o próximo laboratório, o Laboratório de Novos Conceitos Aeronáuticos é um laboratório que nasceu com o intuito exatamente de estudar conceitos inovadores para aeronaves de uma forma geral, com o objetivo de melhorar a eficiência energética e o impacto ambiental. Um exemplo que fez bastante sucesso, que foi desenvolvido no LNCA, é essa aeronave X-Rail de asas flexíveis, a versão brasileira dela. Relacionado a esse projeto, tem uma parceria com Michigan, e uma das cátedras que eu vou falar um pouco mais para frente, que foi financiada pela Embraer, com o professor Carlos Sesnick, da Universidade de Michigan. Esse laboratório também trabalha com estruturas aeroespaciais, com a parte de aeroacústica, e ano passado recebeu o prêmio CAPES de tese 2020, de melhor tese na área de engenharias 3, que é a área que pega engenharia mecânica, produção naval e aeronáutica. É importante lembrar que esse trabalho também é um resultado de um dos nossos aspectos de internacionalização, porque está relacionado o aluno foi co-orientado por um professor da KTH, que é um catedrático da SAAB, e, ao mesmo tempo, é um aluno que é oriundo do PE da Embraer. Então, a gente consegue ver que vários aspectos que estão em torno da pós-graduação, como a interação com a indústria, usando diferentes mecanismos, internacionalização, tudo isso, no final das contas, acaba sendo combinado de uma forma bastante sinérgica para gerar resultados positivos. E eu acho que isso é uma característica da pós-graduação do ITA, quer dizer, não é um mecanismo que garante o sucesso, é o uso de vários mecanismos que acabam criando um ambiente propício para a geração de conhecimento e geração de inovação. Aí, nosso próximo laboratório é o laboratório de combustão, propulsão e energia, que é coordenado pelo professor Lacava, que fez parte do Esquenta, né? Esse laboratório trabalha com combustão em motores de diversos tipos, turbina a gás, tecnologias para controle de emissão de poluentes. Mais recentemente, começou a enveredar pela área de eletrificação. Essa é uma foto, essa foto desse veículo é uma foto que está relacionado a um projeto que eles têm atualmente em andamento com a BMW para teste e introdução de inovações nesse veículo. É um veículo elétrico que vem junto com motor a pistão, e todo o trabalho está sendo no sentido de substituir o motor atual por um motor a etanol e
melhorar o impacto ambiental do veículo. Avançando na sequência de laboratórios, queria chamar a atenção também para um laboratório, o LPP, Laboratório de Plasmas e Processos. É um laboratório que está na interface entre a física e a engenharia, que trabalha com plasmas frios, plasmas térmicos, com tratamentos superficiais, caracterização de material, nanotecnologia de uma forma geral, e mais recentemente tem sido bastante famoso pela produção de um conjunto de máscaras a pedido do Ministério Público do Trabalho. Eles aplicam um certo recobrimento nessas máscaras e garante o isolamento e a segurança das máscaras. Vocês estão vendo que em vários dos laboratórios a gente coloca foto dos alunos, foto do pessoal trabalhando. Isso é porque a gente acredita que uma parte essencial para o sucesso do laboratório são os alunos. Na verdade, o ITA produz pesquisa como forma de formar recursos humanos para a indústria, para as universidades de uma forma geral. Então, os projetos que são executados nos laboratórios, no final das contas, são gerenciados por professores e executados por alunos, majoritariamente de pós-graduação, alunos de mestrado e doutorado. Eu deixei por último o meu próprio laboratório, da onde eu venho, o CCM. O CCM, CCM significa Centro de Competência em Manufatura, é um laboratório que desenvolve pesquisa na área de processos de manufatura, digitalização aplicada à manufatura, automação industrial, e tudo que agora está em torno do nome Indústria 4.0. É um laboratório que tem um histórico muito grande no desenvolvimento de projetos multidisciplinares ou interdisciplinares, envolvendo professores de várias áreas, em parceria com a indústria. E, como eu falei, projetos sempre envolvendo alunos de pós-graduação e graduação. Eu falei para vocês que ia apresentar só uma parte dos laboratórios do ITA. Esses são alguns dos que eu deixei de apresentar. O Aerolog Lab trabalha na parte de engenharia logística e manutenção. O Labitar atua na área de transporte aéreo. O LCFT, combustão em fenômenos de transporte. A gente tem um laboratório de sistemas computacionais autônomos que tem um vínculo forte com a ITA Androids e suporta o desenvolvimento de robôs para participação nessas competições. Tem o Big Data Science, que é um novo laboratório na área de ciência de dados e Big Data. Tem o laboratório de robótica aérea do ITA, que tem uma vertente forte trabalhando com drones. E o laboratório de guerra eletrônica, que tem um vínculo forte com a FAB, entre muitos outros. Então, apresentar os laboratórios foi uma forma de dar uma visão geral do que o ITA faz em pesquisa. O último tópico que eu vou apresentar é interação academia e indústria. Quando a gente fala de interação entre academia e indústria, tem uma série de mecanismos que podem ser usados para fazer essa interação. Como eu falei antes, o ideal é que se combinem vários mecanismos. Os mecanismos mais tradicionais são o fluxo de alunos para a indústria, quer dizer, a gente receber no ITA como alunos de pós-graduação profissionais que estão atuando na indústria, ter essa possibilidade de receber gente da indústria, mesmo que eles cursem a pós-graduação em tempo parcial, e fornecer mão de obra para a indústria, quer dizer, formar mestres e doutores que passem a atuar na indústria
e que, de alguma forma, fecham esse ciclo, porque o nosso egresso, quando ele vai para a indústria, ele vai já com o doutor, ele já vai com essa formação de pesquisador, e lá na indústria, quando ele vê problemas, ele vê oportunidades, ele volta para o ITA e nos convida para sermos parceiros em projetos de pesquisa nos temas de interesse da indústria. Então, esse fluxo de recursos humanos para a indústria é o primeiro mecanismo. O outro são projetos de pesquisa tradicionais, que o ITA já faz há muito tempo, em parceria com a indústria, e que, de uma certa forma, também é um mecanismo de se fornecer mão de obra para a indústria, porque o que a gente mais vê lá no CCM é um projeto, a gente desenvolve um projeto com uma empresa, e às vezes, até antes do final da empresa, o aluno de mestrado ou aluno de doutorado é convidado para ir trabalhar na empresa. E tem alguns outros mecanismos que eu vou passar rapidamente, porque eu acho que eu já estou falando há bastante tempo, mas antes disso, queria ressaltar esse slide. A gente copiou de uma apresentação que foi feita pela Elsevier para o ITA há pouco tempo, pelo professor Brito Cruz, que era o antigo diretor científico da FAPESP, hoje está na Elsevier, que destaca essa produção em parceria entre o ITA e a indústria. Por que isso é importante? Porque ela retrata uma coisa que eu considero que é fundamental na parceria, que é o envolvimento da indústria na execução de projetos, no desenvolvimento dos trabalhos de mestrado e doutorado. O ITA, aqui no ITA a gente não acredita que o ITA desenvolve, pega o pacote e joga no colo da indústria. A gente desenvolve em parceria com a indústria. Quer dizer, o conhecimento científico junto com o conhecimento da aplicação que gera algum resultado de valor. Então, a gente não desenvolve as coisas e depois simplesmente transfere para a indústria. A gente desenvolve junto com a indústria. E o maior retrato disso são esses valores de publicação em conjunto entre ITA e profissionais da indústria. Eles retratam esse desenvolvimento em conjunto, que é muito importante. Como eu falei, um dos mecanismos que costumam dar resultados muito bons são as cátedras. O que são essas cátedras? Na verdade, são pesquisadores, professores de universidades estrangeiras que atuam em áreas que algumas empresas consideram críticas e importantes, e essas empresas financiam a vinda desses professores de uma forma contínua ao longo de alguns anos para o ITA. Então, esses professores, eles vêm, passam algumas semanas por ano, alguns meses, de acordo, o esquema varia entre um e outro, aqui no ITA, criando vínculo com o ITA e desenvolvendo pesquisa junto. É uma forma de a gente trazer conhecimento e criar vínculo com esses grupos de pesquisa no exterior. A primeira cátedra foi implementada pela Embraer, com o professor Sesnick. Depois disso, a gente teve algumas cátedras com a Saab, que trouxe alguns professores da Universidade de Linköping, KTH e Chalmers, na verdade, da Chalmers vieram 2, e os resultados são sempre muito positivos, tanto para a pós-graduação do ITA, como para a pesquisa de uma forma geral, também pensando nas indústrias. Uma outra forma de se fazer essa interação academia e indústria, da verdade, que a gente gostaria de destacar é o Fraunhofer Project Center. Na verdade, o Fraunhofer é uma cadeia de institutos de pesquisa alemão que tem um vínculo muito forte com a indústria na Alemanha. E esse Project Center é uma parceria que a gente estabeleceu com um desses institutos, o IPK, que é situado em Berlim,
e trabalha na área de produção. E tem como objetivo fazer captação de projetos em conjunto e execução de projetos em conjunto. Para retratar o sucesso dessa iniciativa, a gente colocou aqui o que se esperava como captação de projetos quando a proposta do Fraunhofer Project Center foi feita lá atrás, em 2017, o que nós prometemos está em laranja e o que foi executado está em azul. Isso é para ilustrar que esse é um mecanismo, uma parceria também de sucesso que contribui para os dois institutos, para o ITA e para o Fraunhofer. A interação academia-indústria também aparece na criação de novas startups. A gente tem uma série de exemplos de empresas que foram criadas por alunos egressos da pós-graduação do ITA e que, em geral, a área de atuação da empresa tem um vínculo forte com o trabalho de mestrado, doutorado do aluno aqui no ITA. A gente tem desde a Altave, a Altasa, algumas das empresas Subterlume foram nucleadas lá no CCM, e essa também é uma iniciativa de sucesso. Eu queria ressaltar aqui o caso de uma aluna, essa aluna Patrícia, que fez um mestrado em conjunto, um mestrado sanduíche, entre aspas, com uma parte do mestrado na Alemanha, e que recebeu o prêmio de melhor mestrado em 2017 no RWTH, que é o instituto onde ela estava na Alemanha. E depois de retornar para o Brasil, criou uma empresa que é essa Agendauer, não sei se eu estou pronunciando da forma correta. Mais uma vez, é uma forma de mostrar como tudo, no final das contas, se realimenta. Quer dizer, ela usou de um mecanismo de internacionalização, foi para fora, voltou e agora está criando uma empresa baseado no conhecimento que ela adquiriu durante a pós-graduação. Um outro elemento nesse ecossistema é o laboratório aberto. Esse laboratório aberto está localizado dentro do CCM, é um laboratório que está aberto para toda a sociedade. Ele dá suporte na fabricação de protótipos de baixo custo, de forma gratuita, quer dizer, às vezes, dependendo do que é ser fabricado, a pessoa contribui com material de consumo, etc. Mas ele atende não só projetos de pesquisa, atende graduação, atende startups e empresas maiores também. Tá? Esse laboratório organiza todo ano uma competição de empreendedorismo, né? O ITA Challenge, que também é uma certa forma de se estabelecer, incentivar o empreendedorismo e manter vínculo com a indústria. Quer dizer, esse ITA Challenge, ao longo de alguns meses, alunos que vão desde o ensino médio até a pós-graduação, eles trazem ideia e recebem mentoria de profissionais de indústrias para a criação das próprias empresas. Quase acabando. O Engrenaíta é um mecanismo muito interessante. É uma rede que foi criada pelo professor Rony para juntar num consórcio empresas relacionadas ao setor de engrenagem, que vão desde fornecedores de materiais até usuários, passando por fabricantes e etc. E a ideia por trás desse consórcio é colocar todas essas empresas sentadas numa mesma sala, discutindo e priorizando temas de pesquisa, para identificar sinergias, identificar desafios em comum entre elas e, de uma certa forma,
juntar empresas de tal forma que elas possam propor projetos de pesquisa em conjunto. Então, o Engrena ITA, ele prioriza temas de pesquisa pré-competitiva e gera projetos de pesquisa a serem executados envolvendo mais de uma empresa, quer dizer, projetos de pesquisa entre as empresas do consórcio, seguindo um pouco o conceito de inovação aberta. Quer dizer, onde o acordo não é uma empresa e o ITA, mas é um conjunto de empresas com desafios em comum e o ITA. Essa iniciativa deu muito certo, já vem rodando há um certo tempo, alguns anos, e ela, no final das contas, serviu de base para o nosso credenciamento como unidade Embrapi. Então, hoje o ITA é credenciado como unidade Embrapi, que é uma outra forma de se fomentar projetos em parceria com a indústria. O ITA é uma unidade Embrapi na área de transmissão de potência, que envolve vários temas, desde design de sistemas para mobilidade elétrica, fabricação, montagem e processamento de materiais. O meu último slide sobre interação academia e indústria. Não, na verdade não é o último, tem mais o último tema, tem mais um tema depois desse. Mas eu queria mencionar um exemplo de projetos em rede. A gente teve recentemente alguns projetos aprovados dentro do programa Rota 2030, que envolve a identificação de desafios, não de uma empresa, a identificação de desafios de um setor inteiro. E, nesse caso, era o setor, trata-se do setor de ferramentaria, e para fazer essa identificação de desafios e propostas de solução, nós estamos começando a executar projetos que envolvem mais de 20 empresas como parceiras do projeto. É um outro modelo, quer dizer, esses projetos em rede envolvendo um grande número de parceiros que tem como objetivo olhar para desafios de um setor da nossa economia e não os desafios de uma empresa específica. Bem, indo agora para o, digamos, pai do nosso programa PAI, né? O pai do nosso programa PAI é o DAI, como o próprio Lacava já apresentou lá no começo no esquenta desse Nova ITA. O que é o DAI? O DAI é uma proposta onde o ITA e a empresa se juntam para desenvolver um trabalho que pode ser considerado um mestrado ou uma tese. Quer dizer, é um trabalho que um aluno do ITA desenvolve, uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado que um aluno do ITA desenvolve em cima de um desafio da empresa. É importante dizer que é um mestrado acadêmico, é um doutorado acadêmico, e o problema é da empresa, quer dizer, ele tem uma componente que é a componente científica e a componente que vem da aplicação na empresa. Essa é uma ideia que, na verdade, nasceu em 2014. Eu me lembro, em 2014, a UFABC lançou um protótipo junto com o CNPq de um programa DAI. Eu me lembro que a gente estava numa viagem, em uma missão na Suécia. Na época, o reitor do ITA era o Pacheco. O Anderson, na época, estava participando da missão também como pró-reitor. O professor Góes também ainda não era pró-reitor de pós-graduação, depois ele viria a ser. E circulou essa notícia de um programa DAI, e quando a gente deu uma olhada na notícia, o Pacheco virou para a gente e falou: o ITA consegue fazer isso e muito melhor do que isso. Vocês tratem de conseguir o piloto do DAI para o ITA. Então, a partir desse ponto, a gente sentou com o CNPq, discutiu um novo modelo melhorado em relação ao que foi a proposta inicial discutida pela UFABC, onde o principal diferencial é que, para o aluno começar, a articulação com a empresa ela é feita de forma institucional.
Quer dizer, o ITA e a empresa sentam, identificam o desafio e depois a gente procura um aluno. Quer dizer, existe uma negociação entre o ITA e a empresa para verificar se isso é um desafio científico, se isso caracteriza um mestrado, caracteriza um doutorado, e como vai ser a cooperação entre o ITA e a empresa. Quer dizer, a nossa proposta de DAI, que a gente chamou na época de DAI-ITA, ela institucionaliza o relacionamento com a empresa. A gente discutiu isso com o CNPq, fechou o draft de um acordo, teve um corte no CNPq enorme na época, em 2015, o CNPq desistiu de fazer o projeto piloto temporariamente, e o ITA falou, eu acho que a ideia é muito boa, então vou usar as minhas próprias bolsas institucionais para fazer um primeiro piloto. E aí o primeiro piloto desse programa foi com a Altave, em 2016, um doutorado. Mesmo com a situação crítica do CNPq, nós voltamos no CNPq e combinamos de assinar um acordo para institucionalizar o programa, mesmo sem um aporte de bolsas específicos. Esse acordo foi assinado em 2017 e, na época, a apresentação que a gente fez, incluindo esse primeiro piloto que já estava em andamento, teve um efeito tão positivo que, no final das contas, o presidente do CNPq resolveu a questão das bolsas e fez um aporte de bolsas. Isso gerou o nosso primeiro lançamento com volume significativo de propostas, que foi em 2018, no Parque Tecnológico, com a participação de várias empresas. A partir daí, a gente teve o primeiro projeto piloto DAI com volume maior de alunos em 2017, que envolveu empresas Embraer, Cummins, Airbus, a CIT, a Vibras, IAT. Em 2019, a gente organizou um primeiro workshop envolvendo os alunos do programa DAI, para apresentar resultados não só para as empresas, como também para o próprio CNPq. E, em 2020, nós aplicamos, o CNPq gostou do modelo piloto do ITA, lançou uma chamada, e em 2020 a gente aplicou uma chamada, e é interessante observar que ele adotou várias coisas no modelo DAI do ITA na chamada que foi lançada do CNPq. Essas bolsas foram implementadas, na sua grande maioria, no primeiro semestre, e a gente observou, quando fez uma chamada interna para convidar as empresas para aderirem junto a essa chamada do CNPq, um grande interesse por parte das empresas. A gente tinha 20 vagas e recebeu mais de 80 propostas de empresas, quer dizer, deixou de atender uma grande demanda. Além disso, depois dessa chamada, continuamente, quase que de uma forma contínua, a gente recebe manifestações de interesse por parte de empresas que contactam professores do ITA, ou contactam a pós-graduação, ou contactam a IPR, a Pró-Reitoria de Pesquisa, para financiamento de bolsas para alunos. E isso motivou a nossa proposta. Eu já falei um bocado, vou passar agora para a Mariângela, que vai apresentar o programa PAI. Mariângela? Tô aqui. Não dormi, não. Bom dia a todos aí, quase a hora do almoço. Vou botar meu almoço na conta da Emília hoje, de todo mundo, mas a proposta da gente dividir, né, a apresentação no formato que a gente fez é dar um overview do ITA, né, mais ou menos assim, do que a gente tem de possibilidades e atuações, e caberia aqui a parte da IPR, né, na minha apresentação, é falar o como, né, toda essa parte do questionamento que a Emília falou, até pelo modelo DAI que veio sendo implementado, né, e ela não citou qual a grande diferença entre o nosso DAI e o DAI da UFABC, que foi o que motivou, eu acho, a gente estar aqui no PAI hoje, é que o nosso
exigia uma contrapartida formal da empresa, né? Além de institucionalizar, a gente colocou o vínculo formal com a empresa através de uma contrapartida financeira ou econômica. Então, aí você vincula, né, de maneira mais forte a empresa ao trabalho do aluno. Então, e aí, desde aquele primeiro DAI que a gente formatou, a gente tem empresas questionando se eles não poderiam financiar 100% da bolsa do aluno, né? Ou seja, bancar a bolsa, só a indústria fazendo essa participação. Então, a gente veio construindo ao longo do tempo. Ano passado, a gente trabalhou mais nisso, focou um pouco mais, até pela chamada que aconteceu do CNPq, e aí a gente vem apresentar para vocês o que seria essa proposta do Programa Acadêmico ITA para Inovação na Indústria. E então, você vai passando, Emília, que aí você me ajuda. Então, o programa seria esse, né, para um financiamento de bolsa 100% pelas empresas, para alunos em dedicação exclusiva, né, e isso quer dizer o quê? É o aluno ITA que vai estar envolvido, né, dedicado 100%, então não é um aluno da empresa, não é um aluno vinculado à empresa, né, é um aluno vinculado ao ITA, né, e sem vínculo empregatício com nem a empresa que vai trazer o tema de interesse, nem qualquer outra, né. E o grande foco é o desenvolvimento de iniciações científicas, mestrados, doutorados, nessa linha aí de desafios científicos e tecnológicos da empresa, né? Pode passar o próximo. Então, por quê? Né? Que é o que eu já comentei. E aí, o que aconteceu? Né? Entre essas idas e vindas do DAI, a gente notou que muitas coisas eram recorrentes na questão de discussão de documentos, muitas coisas eram exigidas, né, até de posicionamento do ITA, de onde é que isso está regulado pelo ITA, ou qualquer coisa dessa natureza. Então, a gente decidiu estabelecer, né, essas regras, padronizar isso tudo e criar, então, padrões, né, de valores, documentos, que seriam a ser entregues, né, pelo ITA no caso de uma futura negociação. Pode passar? Então, como é que a coisa vai funcionar, né? Há uma definição de tema conjunto com o orientador do ITA, preferencialmente com o supervisor da empresa, e a seleção conjunta do aluno. Então, isso faz, como a gente falou, esse elo, né? Amarra esse conjunto. A gente tem a questão da propriedade intelectual compartilhada, né? A gente não pode, como é um trabalho acadêmico, abrir para que seja uma propriedade intelectual 100% da empresa. A gente pode até ter um sigilo, mas eu preciso contemplar nessa discussão a possibilidade de publicação, até pelas exigências né, dos nossos agentes aí de controle, vamos dizer assim, os nossos reguladores de pós-graduação. A gente precisa que nossos alunos publiquem, então eu não posso, né, no caso de uma interação dessas, ter uma restrição de publicação, seja por descaracterização do escopo, descaracterização dos dados, mas eu tenho que ter essa possibilidade de publicação. E a gente abriu, então, né, no que a gente entendeu de todos os níveis aí possíveis para essa iniciativa. Então, desde a iniciação científica, que envolve o nosso aluno de graduação, o mestrado, doutorado direto, que seriam os nossos alunos de pós-graduação, e inclusive o pós-doutorado, que seria, né, a permanência de um doutor ou o convite de um doutor para que venha participar de nossos grupos de pesquisa, também financiado pela indústria. Pode passar outro. E aí agora vem a gente apresenta a conta, né? Como é que é? Até agora apresentamos a parte bonita, né? Agora vem a parte mais formal mesmo, né? A regulamentação de tudo. Então, a gente pensou em trazer um aluno que vai se dedicar, um aluno top, que vai ser selecionado entre o ITA e né, em parceria entre o ITA e a indústria. A gente vai possibilitar a esse aluno uma bolsa padrão dos mais altos aí das agências de fomento. Então, a gente pegou bolsa CNPq, CAPES, FAPESP, fez uma análise, né, e pegou o nível superior aí a todas essas bolsas. A gente vai contemplar uma reserva técnica também para o aluno, como as agências de fomento fazem, que vão permitir algum custeio para o projeto de pesquisa do aluno, ou até mesmo a participação num congresso nacional ou internacional, principalmente doutorado, né?
Pode ter contrapartida econômica da empresa, adicional, né, se for o caso, mas o mínimo exigido seria a contrapartida da bolsa da reserva técnica. Isso vai acontecer via fundação de apoio, né, entre um instrumento a ser assinado entre a fundação de apoio e a empresa. Então, eu preciso contemplar aí as despesas operacionais e administrativas da fundação, né, que a legislação coloca como até 15%, e a parte, como é um trabalho acadêmico, a gente pode não ter o ressarcimento de custos indiretos, né? Diferente de um projeto de pesquisa que desenvolve coisa para a empresa, eu tenho a legislação contemplando o ressarcimento de custos indiretos. Então, esse é o pacote, né? Então, aqui tem os valores, a iniciação científica a gente colocou em R$ 1.000 mensais, mestrado 2.700, doutorado 4.100, e por aí vamos na tabelinha, né? Com uma reserva técnica anual também, que propicia, né? A gente mediu aí pelo histórico que a gente tem de uso de recursos pelos projetos dos alunos, com duração mínima, né, ou máxima até, dependendo do caso, nosso aluno pode defender um pouco antes, como é o caso do doutorado. Então, uma iniciação científica seria 1 ano, mestrado 2 anos, doutorado 4 anos, doutorado direto 4 anos e meio, e o pós-doutorado pelo menos meio ano, com um máximo de 2 anos. Né? A diferença do doutorado com o doutorado direto é que o doutorado direto, o aluno não passa pelo mestrado, ele vai direto para o doutorado. Né, e contemplando aqui um custo anual para a empresa, que está aqui no final da tabelinha, que seria o alvo, então, desse instrumento a ser assinado entre a empresa e a fundação de apoio. Pode passar? Oi? Bom, algumas anotações importantes. Né? Ele não é um projeto de pesquisa, no amplo sentido, no sentido de relacionamento do ITA com uma empresa. Né? Um projeto de pesquisa, você tem entregáveis mais formais, tem desenvolvimento de produto, protótipo. Né? Então, como a gente está trabalhando com um mestrado e um doutorado acadêmico, principalmente, então eu não tenho bolsa para o professor, o orientador não recebe por esse trabalho, ele orienta o trabalho de mestrado ou de doutorado do aluno. Né? A propriedade intelectual compartilhada, como a gente comentou. Né? Cada bolsa vai ter um instrumento jurídico próprio e um plano de trabalho específico. Então, por exemplo, a gente já teve, né, contatos de empresas que disseram assim, a gente queria fechar um pacote de bolsas com ITA. Um pacote de bolsas com ITA é um projeto de pesquisa. Ele tem que ser tratado como um projeto de pesquisa, vai ter um objeto único, essa coisa toda. Aqui não. Cada aluno vai ser selecionado para atuar naquele projeto, aquele tema definido pela empresa, e também com escopo de trabalho de mestrado, doutorado, iniciação científica, né, e não uma entrega de um protótipo para a empresa. Né? Esse não seria o objeto do instrumento aí a ser assinado. Né? Todos os alunos devem ser alunos formais do ITA, né? São alunos selecionados pelos programas de pós-graduação, passaram por todo o processo seletivo, ou seja, o namoro, vamos dizer assim, ele vai acontecer com os professores, com os alunos do ITA, com a pró-reitoria de pós-graduação. Né? E quem vai oficializar o casamento, vamos dizer assim, é a IPR, através da formalização do instrumento jurídico, aí, né? Junto com a Fundação de Apoio. Né? E a mesma coisa vale para os pós-doutorandos, né? Porque o pós-doutorando ele precisa de uma aprovação de projeto de pós-doutorado junto à pró-reitoria de pós-graduação, formalizada via conselho de pós-graduação e tudo mais. Né? A gente já passou, né, então, por todas as validações aí internas e externas que a gente achou pertinente. Né? Então, foi aprovado em conselho de pós-graduação, em conselho da pró-reitoria de pesquisa e relações institucionais, foi aprovado pelo Conselho da Reitoria do ITA e foi validado pela CAPES, como o próprio professor Anderson comentou, né, em uma apresentação lá. Né? A proposta, né, de daqui a um ano a gente fazer um relato disso, até para a própria CAPES, vem sempre no sentido de que o ITA tem sido, né, muito modelo experimental, vamos dizer assim, de várias iniciativas, né, como foi o próprio mestrado profissional, próprio DAI, no modelo que foi, né, e várias outras iniciativas que aconteceram, aí a gente acaba, né, por ser pequenininho, podendo testar algumas iniciativas e até mesmo criar, né, como foi o caso aqui do
do PAI 3 que a gente acabou formalizando. Eu acho que é o último slide, né, Emília? Ficou, para mim, a parte mais facinha, né? A mais rápida. Então, aqui tem nossos e-mails, meu, da Emília. Agradecer a todos, né? E colocar o ITA à disposição, né? E fazer um comentário interessante, né? Eu analisando a lista de inscritos hoje, a gente está com um terço, um terço, um terço. A gente está com tríplice hélice na lista de inscritos. A gente tem muita universidade, muito instituto de pesquisa e muita indústria. Então, ficou interessante, né, a composição mostrando aí o interesse da iniciativa. Então, eu queria agradecer a todos, passar para o Ademilton para eventuais perguntas. Olá, então a gente agradece aí a presença de todos e basicamente as perguntas foram respondidas pela professora Mariângela na apresentação, acredito. A dúvida principal é com relação aí como que as empresas podem aderir ao programa, os custos envolvidos e como que se dá a seleção dos alunos, né? Então, se quiser complementar um pouco a mais, né? Mas aí no final acho que... Eu acho que só falar das portas de entrada, né? Na verdade, o ITA Sim. tem várias portas de entrada. Pode ser direto com o professor, né? Que muitas vezes a empresa já tem um primeiro contato com o professor pelas áreas de interesse e tudo mais. Pode ser direto com a Pró-Reitoria de Pesquisa ou a Pró-Reitoria de Pós-Graduação também, né, sem problema nenhum. A gente pode fazer, né, de repente, uma empresa diz assim, eu gostaria de aderir a esse programa na temática tal, a gente reúne com os professores, monta alguma reunião de interesse, alguma coisa assim, né, Emília? Sim, se a empresa tiver o tema, a gente vai atrás do professor para dar andamento às discussões. Se a empresa já conheceu o professor, pode entrar em contato com o professor, que vai entrar em contato com a gente. Tanto faz. Isso. O caminho tanto faz, né? A formalização é que vai chegar aqui, tanto para a Emília quanto para mim, para a gente fechar a formalização, né? Tem aí as instâncias de aprovação e tudo mais, mas não burocratizemos a coisa, não é uma demora, né? É um namoro mesmo, né? Como toda pesquisa acaba tendo esse namoro aí até que se chegue num tema comum ou alguma confluência aí de assuntos, tá bom? Feito? Quer encerrar, Reitor? Dúvida. A gente pode até encerrar, mas eu queria saber onde que a Emília vai pagar o almoço, porque você falou que ela está pagando. Opa! Pois é. A Emília está de dieta, a Emília não almoça. Ô, louco. Então, mas a Emília não é boa para almoço, não, viu? Eu falei, depois me arrependi, porque ela já não come, então... Mas isso aí. Então, eu acho que foi uma boa apresentação, muito lúcida. Tanto a parte que a Emília apresentou, mostrando o potencial da pesquisa e os laboratórios e os trabalhos já em andamento. A Mariângela deixou muito claro como que é feito o ressarcimento. Se eu fosse um aluno, pudesse voltar 20 anos atrás, eu teria feito esse doutorado, que aí eu ia fazer já praticamente já integrado com a indústria. É que eu acabei indo para o exterior e na época não tinha esse doutorado aqui, mas hoje eu faria. Então, quem for aluno, fique, assim, se empolgue com isso e os custos a empresa, eu acho que assim, também eu não sou empresário, se eu fosse empresário eu contrataria esse programa, né? Mas como eu não sou, então fica a cargo de vocês aí. Mas eu contrataria, por quê? Ele traz lucro, porque como eu disse, tem muitos projetos de financiamento da FINEP e do BNDES, e quanto mais doutor, mestre você tiver na tua empresa trabalhando, isso conta pontos para você trazer milhões aí em recursos de pesquisa, né? Sem contar, é claro, a possibilidade de negócio aí tecnológico, né? Então, parabenizar pela apresentação e o ITA está à disposição. Nós não vamos atrasar os contratos aí. Se a empresa chegar aqui na Fundação Casimiro ou aqui na IPR, a velocidade é imediata, é a velocidade da luz. Então, pode contar com a gente. Então, desejo a todos um bom final de semana e, da minha parte, estamos encerrando. Certo, Mariângela? Isso mesmo, Reitor. Eu gostaria só de dar uma complementadinha na sua fala, né? Até falando em cadeia de inovação, né? Se você pega o fluxo inteiro de inovação, ele começa com certeza na capacitação. Eu acho que o sucesso aí do mestrado profissional da Embraer mostra isso,
Se você não começar capacitando o teu pessoal, ele não tem condições de desenvolver a inovação dentro da empresa. Então, a primeira casinha lá da inovação é a capacitação do teu grupo. O Lacava falou um pouco isso também no Esquenta. Então, partir aí para desenvolver agora essas parcerias e aumentar a capacidade da nossa indústria nacional. Isso aí, pessoal. Bom final de semana a todos. Tudo de bom. Bom fim de semana a todos. Fim de semana. Obrigado. Bom final de semana.